Olá, hoje eu vou falar sobre o tempo das coisas, né? Existe um tempo para tudo, né? E às vezes a gente tem que estar atento não só ao nosso próprio ritmo, mas também ao ritmo que as coisas estão acontecendo. Vai ser interessante esse vídeo. Sempre, né, que eu aproveito esse espaço aqui do YouTube, das redes sociais, e eu sempre falo, gente, a gente tem que respeitar o ritmo e o tempo de cada um, né? As pessoas têm os seus talentos, elas têm os seus dons, e ela tem o tempo e o ritmo para poder estar desenvolvendo e trabalhando. E isso, para mim, eu acho fundamental, porque sim, não é possível você descobrir, lapidar e direcionar os talentos se você não respeitar também o ritmo de cada um, né? Então, tudo tem um tempo. E esses talentos, essas habilidades que as pessoas já trazem, latentes, né? Elas precisam, às vezes, de um apoio e eu fundamento o meu treinamento, meu curso, nesse respeito. Um respeito à individualidade. Mas a gente vive numa cultura, né, extremamente individualista, centralizada no eu, e às vezes essa ideia de respeito à individualidade parece que dá uma reforçada também na importância do eu, né? E também porque a maioria das pessoas procuram religião, incluindo a Wicca, né? Numa busca de atender às próprias necessidades, resolver seus problemas, pode desenvolver os dons, mas para beneficiar a si e um círculo bem estreito de pessoas ao seu redor, né? Só que a gente tem que, de vez em quando, acordar e entender que a gente é parte de um mecanismo maior. A gente não é por acaso que você nasceu na cidade, na cultura, na religião, na família, no país, no mundo, neste tempo, né? Que você tem uma razão de existir no meio dessa engrenagem toda, né? A nossa vida, a gente tem que entender assim, que hoje, aquilo que a gente traz como talento, como dons, mesmo que latente, é um processo, um contínuo que você vem trazendo diversas vidas e que você hoje pode estar com muitas coisas muito bem desenvolvidas, está faltando algumas outras, tem coisa que está emperrada, mais de uma vida, e que também você chega aqui com uma estrutura mastigadinha, né? Hoje você não precisa se esconder nas cavernas, você não precisa fazer fogueira com lenha, você pode fazer você tem geladeira, internet, né? Tudo isso, gerações e gerações da humanidade contribuíram para que a gente tivesse uma estrutura. Tem povos que ainda não têm essa estrutura, né? A gente chega num lugar, num tempo, numa condição, para dar uma continuidade de onde a gente parou. E não é só porque aí a gente tem que desenvolver e é só a gente. A gente também tem um motivo para estar naquela cultura, naquele contexto, naquele momento, porque a gente também tem o que contribuir para as mudanças, os inventos, enfim, as compreensões, as lutas, para o momento que você está aqui vivo, né? Então a gente tem que entender que a gente faz parte de uma engrenagem, a gente usufrui dessa engrenagem. Essa engrenagem tem partes que são físicas, né? Mas ela tem também aquilo que a gente chama de inconsciente coletivo, né? Tem aquela parte espiritual, tem as egrégoras, os seres que te apoiaram até aqui. Então existe o que a gente pode chamar de uma dimensão coletiva da existência, né? Essa é a dimensão coletiva da existência, o Jung chamava de inconsciente coletivo. Na perspectiva esotérica tem aquele conceito do Caibalion que fala que a mente do todo está em tudo, que o universo ele é controlado por uma inteligência, né? A gente pode chamar
de princípio divino, mas a gente também pode chamar que é um princípio autorregulador. Enfim, é além dessa ideia de uma divindade humanizada, um hominho na nuvem, né? Nos povos originários existe, indígenas, inclusive aqui no Brasil, a ideia do compartilhamento de sonhos, né? Reconhecendo que nem tudo que a gente vivencia, inclusive nos sonhos, nos pertence ou diz respeito a só nós mesmos, né? Os sonhos, as nossas experiências, às vezes as nossas intuições, até insights, né? Quantas vezes a gente vê que algum invento, alguma cura, algo aconteceu que pipocou em diversos pontos do planeta de pessoas que não tinham conhecimento uns dos outros, nem da pesquisa que um estava fazendo, mas foi descoberto simultaneamente. Por quê? Porque aquele conhecimento estava pronto para emergir e as mentes que tinham capacidade de entender aquele conceito, elas estavam aptas a divulgar, a trazer à luz, né? Mas aquilo estava sendo amadurecido nesse inconsciente coletivo. E aí, quando a gente pensa assim, os índios, por exemplo, quando eles compartilham sonhos, eles têm a intenção de que, se aquele sonho não foi só uma referência, uma leitura, né, para você entender um presságio, algum aviso, um entendimento que você não teve da sua realidade, às vezes pode servir para outras pessoas e às vezes pode servir para a coletividade, né? Existem regiões em que existe um movimento de vulcões, né, vulcanismos, e que as pessoas, as tribos, elas se reúnem para, se muita gente sonhar o mesmo sonho que o vulcão explorado, eles mudam de lugar. Então, aliás, o sonho, na antiguidade, no Egito, existiam guardiãs das fronteiras do Egito que eram sonhadoras, que elas sabiam se estava havendo uma invasão ou não, porque elas no astral, elas viajavam e elas verificavam as fronteiras. Então, sim, sonhos podem trazer coisas que não dizem respeito só a você, mas não só os sonhos, tá? E de um tempo para cá, eu que sou uma pessoa que trabalha dentro de um grupo restrito, né, do Coven, né, restrito médio, né, mas é uma média de pessoas, a gente vê o nascimento de uma sensação de urgência. As pessoas precisam entender que elas têm um papel no mundo, né? Os seus dons podem ajudar a construir uma vida melhor, mas eles também carregam uma dimensão social, uma responsabilidade. Quer dizer, quem tem um dom psíquico, uma inteligência acima da média, ou qualquer coisa, ela, artístico, ela tem também uma função no seu tempo, no seu contexto menor ou maior. E às vezes a gente tem a impressão, né, que é essa questão que eu estou falando, de que o ritmo com o qual cada um está se desenvolvendo não está sincronizado com o ritmo que urge ela trabalhar aquele desenvolvimento. É como se você nascesse, eu entendo assim, né? É como se você, ao nascer, você escolhesse, falasse assim, olha, gente, eu vou resolver a questão de uma doença, eu vou pesquisar tal assunto, porque eu sei que dali 30 anos vai ter uma pandemia, vai ter um problema, vai ter uma coisa, e eu espero estar pronto para estar trazendo essa resposta. Eu já venho trabalhando várias vidas nesse assunto, então eu vou estar mais preparado e aí tudo bem. Só que daí chega aqui, às vezes a pessoa tem uma vida boa, está passeando, ou está tão atribulada também, e não dá conta de chegar no ponto que ela tinha que chegar. E eu percebo nos alunos, né, nas pessoas que a gente conversa e troca esses sonhos, que existe uma cobrança, né? Como se a dimensão do espiritual estivesse falando, gente, sebo nas canelas, tá na hora,
Quando que você vai fazer isso? Quando você vai se desenvolver? Né? Eu, inclusive, falo para as pessoas que hoje estão me assistindo, observe seus sonhos. Verifique se você não está sonhando com relógio, com pressa, a sensação de chegar atrasado, sentimento de urgência. Né? Às vezes você não, nem lembra o sonho, mas você tem a sensação de que tá para acontecer alguma coisa. E tá. Quando a gente fala que tá, por que a gente fala que tá e com o fundamento? Eu sou astróloga. A gente, desde 1890, a gente tem visto configurações planetárias que há muito não se repetiam. E a gente está vendo que essas configurações planetárias trouxeram um aceleramento da evolução humana. Eu sempre falo, é impressionante a gente pensar que na Primeira Guerra Mundial, no século XX, as guerras eram a cavalo. Na Segunda já era avião. Em 69 o homem estava na Lua. Né? E aqui eu estou conversando com pessoas que eu não conheço, não sei, talvez nunca veja, o que eu estou falando está aqui e pode ser que perdure até além da minha vida. Então, quando eu falo para vocês que as coisas estão acelerando, a gente tem que acelerar também. Então, se você, em determinados momentos da sua vida, você pôde ter o seu tempo no seu ritmo, devagar, quase parando, tem momentos em que você já era para estar em tal ponto. Não é que a divindade cobra, mas é o seu compromisso, a sua sensação. A gente tem um espírito. Esse espírito é aquilo que você pensava, ele tem o plano daquilo que ele pensava que você ia fazer. Lógico, a gente chega aqui, tem que pagar a conta de luz, a gente tem que brigar com o vizinho, né, levar o cachorro para passear, fazer compra. A gente se entretém com os assuntos do cotidiano e às vezes prioriza esses assuntos do cotidiano e vai esquecendo que tem uma razão para viver. E a gente esquece e vai tendo a sensação de que não está cumprindo alguma coisa, vai tendo uma sensação de vazio, uma sensação, a depressão, a sensação de uma existência inútil, né? A gente vai tendo essa sensação de que, até a sensação de que vai morrer, porque você tem a sensação de que, para que você está aqui, né? A gente tem que entender que a gente tem um papel no mundo, que esses dons, eles também servem para você criar um mundo melhor, uma vida melhor. Você tem uma responsabilidade. Quando você está no ritmo, você chega na hora, no lugar, no momento. Você entra na tua vida, aquilo que você veio cumprir, né? E às vezes você perde. Quando você perde a sincronia do tempo, né? Às vezes você também perde o propósito, porque a sua vida era quando chegasse em determinado ponto, você ia levantar a mão e ia fazer alguma coisa que era importante. Se você naquele momento não fez, a própria providência, a própria organização espiritual, esse inconsciente coletivo, pode fazer aquele seu dom sair de você, né? Você se perde e vai para uma outra pessoa que está mais apta, mais disposta, que vai levar aquilo a cabo. Né? Então você jogou fora a tua vez. Jogou fora a tua vez e quando joga a vez, pode ser que você não tenha uma outra oportunidade. Você fala, não, eu tenho habilidades artísticas, eu vou ser artista, tá? Mas às vezes você tem que ser o artista que vai traduzir a necessidade estética de uma população naquele momento. Eu vou dar um exemplo. O pessoal da MPB, que todos apareceram lá pelos finzinhos de 67, 68, né, e que até hoje são militantes, eles eram a voz daquela época e eles trouxeram essa voz até hoje. E isso não só no Brasil, no mundo todo. Né? Se você for pensar, grandes músicos que ainda têm uma relevância surgiram simultaneamente. Né? E aí você fala, tá, se eles tivessem falado assim, sabe o que mais?
tá muito difícil, tem ditadura, tem perseguição. Eu sou música, eu vou treinando aqui, a hora que as coisas acalmarem, eu apareço. Vocês entendem? Que perdeu a chance, né? Teve músicos interessantes que fizeram músicas legais, mas eles não fizeram história. Os tempos são bicudos, as escolhas são necessárias. Eu tenho falado sobre os tempos bicudos. Os planetas, eles trazem essa aceleração da evolução, e é uma encruzilhada coletiva. É uma encruzilhada que, inclusive, eu dedico a Hecate, né? Ela está nas encruzilhadas, nos limiares, né? E eu conclamo tanto os alunos como os seguidores que estejam despertos a assumirem as suas posições antes que seja tarde, porque vocês perdem. Tá? Então, é a hora de prestar atenção. Você tem sentimento de urgência, você tem sentimento de... Parece que você está correndo em sonhos, né? Pode ser que você esteja na hora de começar a ter um olhar que não seja só exclusivo da sua vida pessoal. Ou, que eu acho também muito interessante, que às vezes o que você hoje está reclamando na sua vida pessoal seja um problema que é coletivo, gente. Coletivo, quer ver? Eu vou dar um exemplo, que é o mais comum de todos. Estou tendo problema nos relacionamentos, tá? Você já percebeu o quanto tem mulheres reclamando dos relacionamentos? O quanto nesse mundo que a gente está vivendo e que está vivendo a sua crise, que é um mundo patriarcal, está vivendo um acirramento do machismo. Por quê? Porque o machismo é eles tentando se segurar na posição que eles tinham conseguido alcançar. Então, o que você está achando que é um problema seu, que você está tendo um problema afetivo, não é um problema seu, é um problema coletivo. E que, de repente, a solução, a cura, você vai encontrar o seu propósito quando você para de lamentar o seu problema e começa a ver assim, peraí, gente, não sou só eu. Então, a solução também não pode ser só minha. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Vocês estão gostando dos nossos vídeos? Deixa seu like, comenta, dê uma sugestão, dê um alô, né? Compartilha com quem vocês considerem que vai considerar importante esses vídeos. E sugestões, né? A gente está sempre aqui aberto a ideias, tá certo?